de vocês, pessoal. Eu não sei. Conseguiram um giz, galerinha? Ah, obrigado. Só esclarecendo para vocês, então, o tema que a professora combinou comigo para a gente trabalhar é o tema da ditadura esse período da história aqui. Nós já vamos entrar em detalhes sobre o que foi esse período. Nós vamos conversar sobre algumas coisas e o professor vai falar sobre aquelas imagens que vocês já viram sendo reproduzidas ali. Mas, para nós entrarmos neste tema, antes disso, nós vamos conversar sobre uma palavrinha, certo, galerinha? Uma palavrinha que muitas vezes nós vemos ela sendo utilizada em jornais, na televisão, em revistas e tudo, mas muitas vezes o próprio significado dessa palavra, apesar de ele ser tão comum na sociedade, é uma palavra que muitas vezes nós não entendemos o seu significado, certo? Que é uma palavrinha chamada democracia, galera. Nós já vamos entrar nesse ponto aqui. Agora o professor vai pedir para que vocês realizem a leitura dessa charge aqui comigo, galerinha. Eu não sei se vocês estão conseguindo. Para ler tá difícil, né, galera? As imagens vocês conseguem ver pelo menos? Sim. O professor vai ler para vocês então e vocês vão olhando as imagens, ok? O primeiro quadrinho ali, ó, tem como se fosse um cidadão com aquelas roupas antigas, num lugar daqueles clássicos. Ele está falando com uma multidão, lá no primeiro quadrinho. Essa pessoa que está discursando, ela está dizendo o seguinte para as pessoas: todos têm direito ao voto. Todo mundo tem direito ao voto. Aí o povo lá, a multidão lá embaixo, grita: teoricamente, todos eles podem votar. No segundo quadrinho, ele já faz uma outra afirmação. Ele fala: menos as mulheres. Obviamente, essa multidão que era grande e comemorou, no segundo quadrinho lá, à direita, já está menor. Mas ainda quem continua ali comemora, que no caso são quem? Os homens, exatamente. Olha, vocês estão muito afiados, hein, galera? Vocês estão perigosos. No terceiro quadrinho lá, no terceiro quadrinho à esquerda, no quadrinho do meio, da esquerda, aí ele fala, depois de ele ter falado menos as mulheres, ele vai dizer: claro que menos os pobres também. A multidão de novo comemora, mas ela já diminui. Se vocês olharem a cada quadrinho, a multidão vai diminuindo. Primeiro ele disse que as mulheres não, depois ele disse que menos os pobres também, e no outro quadrinho lá ele diz: e menos os escravos, tá certo? Aí, mesma coisa, os que ficaram comemoram, os escravos saem da plateia. Depois lá, no terceiro quadrinho da esquerda, e menos os menores de 18 anos, claro. Daí eles comemoram ali quem fica, e no último quadrinho a pessoa está falando para uma única pessoa: fora todos esses detalhes, todos podem votar. Então, e só ficou uma pessoa lá. Essa charge, com o que ela está brincando na realidade? Ela está brincando com o surgimento dessa ideia aqui, que é materializado nessa palavrinha aqui, que o professor escreveu para vocês: democracia. Se vocês olharem nos aspectos da própria imagem, é possível identificar ou sugerir que lugar que isso está acontecendo e qual época isso está acontecendo? Na Grécia. Ele está brincando com o surgimento da democracia lá na Grécia Antiga. Que elementos que nos permitem chegar a essas conclusões na imagem? A roupa, o cenário, né, pessoal? Então, se vocês forem fazer uma prova lá e eles mostram uma charge dessa para vocês, fazer qualquer prova do Enem, uma prova de um curso que vocês queiram passar, cai lá uma charge para vocês e no fim da charge tem lá que lugar que essa situação se passa. Através desses elementos que vocês mesmos já apontaram,
você consegue obter informações. Então, nesse sentido, o professor já viu que vocês estão muito espertos já no sentido de ler ler e interpretar de forma crítica as imagens. Isso é muito bom. Veio do grego, o professor vai ensinar, do grego antigo. Ela é a junção de duas palavrinhas em uma, certo? Que são grego, que são... O que significam essas duas palavrinhas aqui no grego antigo, galera? Vamos lá. Demos se refere, lá na Grécia Antiga, à população que correspondia aos trabalhadores daquele momento, camponeses, artesãos, ou seja, eram a população que não era população de elite, não eram pessoas ricas, eram a maioria, pessoas trabalhadoras, as pessoas ditas pobres, que até então não tinham nenhum poder de representação política na Grécia Antiga, mais especificamente em Atenas, que foi onde surgiu essa ideia. Então, o demos era o povo. E kratia tem também um significado, principalmente os meninos que... Vocês já jogaram aquele jogo God of War? Sim, conhece God of War? Como é o nome do personagem que tem lá, que tem duas adagas? O que ele tem? Kratos. Essa palavra aqui, kratia, deriva de outra palavra grega chamada kratos, que significa justamente poder. Então, o próprio jogo, só o professor utilizou esse exemplo, porque eu sabia que vocês iam se lembrar. O próprio jogo também, ele utiliza como referência essas coisas da Grécia Antiga também. E até o nome do personagem, ele puxa isso. Então, essas duas palavrinhas aqui, ó, demos e kratia, significa, elas unidas, o poder do povo, ou o poder nas mãos do povo, ou um governo no qual o poder é regido pelo povo. Só que, como vocês mesmos viram na charge ali que o professor mostrou, essa democracia, apesar de ser entendida desde a sua construção como o poder do povo, vocês viram que tinham alguns detalhezinhos que tornam isso um pouquinho mais difícil, né? Apesar de ser o poder do povo, principalmente nesse momento onde essa ideia surgiu, o que acontecia que tornava a democracia um pouquinho excludente? Deixava algumas pessoas de fora. Quem que não podia, que vocês viram ali? Votar, efetivamente. Hoje em dia, quando nós pensamos na democracia, automaticamente nós pensamos em uma sociedade na qual todos nós podemos votar e participar politicamente, exercer direito de ir e vir, de estar nos lugares que são legais, nos espaços públicos, em praças, exercendo a nossa cidadania, tendo direitos, tendo participação na vida da cidade, nos tornando cidadãos de um lugar. Não é isso que essa palavra democracia, quando vocês pensam nela, vocês já evocam esse sentido? É isso, galerinha? Ou vocês ainda estavam nebuloso, o que significa essa palavra? Está tranquilo até então, pessoal? Galerinha, então, por que é tão importante o professor trazer essa questão da democracia para vocês antes de entrar nessa outra questão que é a da ditadura militar, que foi um período da história do nosso país? Porque desde a ideia de democracia, ela vai se expandindo para outros lugares. É claro que nos outros lugares e nos outros momentos, a própria democracia ela vai sendo construída de maneira diferente nos lugares. No próprio Brasil, por exemplo, na história do Brasil, o voto das pessoas também foi muitas vezes excludente. Nem todos podiam votar. E muitas vezes as mulheres também, até determinado período, não votavam. Pobres não votavam, analfabetos não podiam votar. Ou seja, apesar de dizermos que estamos em uma sociedade democrática, lá atrás na história do nosso país, muitas vezes, em diversas situações, a democracia em si,
ela não foi exercida como essa plena participação de direitos que, em tese, nós deveríamos ter. E a época da ditadura militar foi um momento que a democracia, essa ideia de democracia, de que nós temos direitos, que o povo tem poder, que o povo pode escolher seus representantes, essa ideia de democracia ela foi completamente suprimida. Não se tinha as pessoas vivendo em uma sociedade democrática de fato. Por isso que nós dizemos ditadura militar, porque o contrário de uma sociedade democrática pode ser entendido como uma sociedade que vive com uma ditadura. Certo, galerinha? Por quê? Numa ditadura, você justamente não tem esses direitos e essas garantias que nós temos em uma democracia. Um governo autoritário. É um governo autoritário, exatamente. O sinônimo de ditadura é autoritarismo, entre tantas outras coisas que nós poderíamos pensar, mas vamos nos ater exclusivamente a essa questão aqui. A ditadura militar não tinha esse medo de que o Brasil se tornasse um país comunista. E esse medo ele é tão grande que até hoje nós escutamos falar, às vezes, que o Brasil não vai virar Cuba, ou que o Brasil não vai virar... Está tão presente o medo disso daqui que isso acaba ficando no imaginário das pessoas. É como se fosse um chupa-cabra, assim. Uma lenda, uma coisa fantasiosa que vai chegar e vai destruir tudo. E as pessoas acabam ficando assustadas com isso. Então, na época lá, tinha todo mundo falando que o Brasil ia ser comunista, que o presidente era comunista, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Começaram a surgir manifestações das pessoas, das próprias famílias, para tirar esse presidente do poder. E em 1964, grandes marchas começaram a ocorrer pelo país. As pessoas saíam com cartazes e tudo pedindo para esse presidente ser deposto. E essas marchas, a mais famosa delas é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Por quê? Junto com essa palavra aqui, dizia-se que o comunismo ia ser contra as famílias, que o comunismo ia acabar com valores morais que se tinha na sociedade. Trazia tudo de ruim que tinha, dizia-se isso. Era um motivo também para que essas pessoas que queriam tirar aquele governo disseminassem essa ideia para que as outras pessoas apoiassem que ele fosse deposto. E foi justamente o que aconteceu. Quando todo mundo começou a ir para a rua, e inclusive exercendo um direito democrático de manifestar para tirar o presidente, em 1964, os militares depõem esse governante, o Jango, como era conhecido, e começa esse período da ditadura militar. Então, vejam bem, como houveram pessoas da sociedade, famílias, pessoas civis, que não tinham relação com a política de Estado diretamente, elas participaram. O termo que se usa hoje, quando vocês forem fazer as provas, e vocês vão se lembrar desse tema, é ditadura civil militar. Ok? Por quê? Teve participação de civis, de pessoas da sociedade. O professor vai passar uma notícia para vocês. Todo mundo recebeu, né? Depois que o Jango foi deposto, começou a entrar em vigor a ditadura militar. O professor vai escrever aqui no cantinho algumas características. Vocês podem anotar esses esqueminhas que eu fiz para vocês lembrarem depois. O professor vai colocar aqui alguns tópicos também dizendo algumas características desse governo. Então,
Vamos lá, pessoal. Olhem esse papel que eu passei para vocês. Vamos lá. O que é isso que vocês têm em mãos aí? Uma notícia, né, pessoal? Essa notícia, ela veio noticiar justamente esse acontecimento, a deposição do presidente, né? Vamos pensar o seguinte, questões agora de história. Quando nós vamos estudar a história, nós precisamos, para a história olhar para os acontecimentos passados, para ela ter segurança nas afirmações que ela vai criar, ela precisa ter documentos e fontes históricas que têm informações sobre o passado, sobre aquele determinado período que a história está estudando. Os historiadores, os estudantes, quando vão pesquisar e tentar refletir sobre o passado, que é o que a história, uma das características da história, eles precisam dos documentos que eu falava a vocês. Essas notícias de jornais antigos que retratam esse período, vocês concordam comigo que ela pode ser considerada um documento para nós estudarmos sobre esse período? Sim. Por quê? Através do jornal é possível ter alguma ideia do que acontecia. É uma ideia, mas é meio alterada. É uma ideia, mas nós temos que estar muito atento aos detalhes que, quando nós vamos usar essas fontes históricas, principalmente no jornal. Porque os jornais, eles podem noticiar o mesmo acontecimento, só que com um sentido diferente. Por exemplo, se você vai falar sobre alguém e você gosta dessa pessoa, e a outra pessoa vai falar sobre a mesma pessoa que você gosta, mas essa pessoa não gosta dela, é a mesma pessoa que está ali, mas cada um de vocês for escrever sobre aquela pessoa, é a mesma pessoa. Não vai ser diferente o teor do conteúdo que vai ter ali? Um vai falar bem e o outro vai falar mal. Assim, acabam sendo muitas vezes os documentos. Então, se você vai olhar um jornal, muitas vezes através da maneira como ele coloca as suas manchetes, os termos que ele usa para noticiar as coisas, você já consegue saber mais ou menos o posicionamento do jornal. E isso é importante para nós estudarmos a história, para que quando nós vamos ter contato com esses documentos, a gente não se deixar levar pelo que está ali, literalmente, e sim a gente refletir sobre a informação que a gente consegue. Conseguiram entender, galerinha, mais ou menos? Vai ter uma informação ali para a gente que é importante de nós resgatarmos, mas não é literal como está. Não é neutro, não é pronto e acabado, é isso e acabou. Através disso nós conseguimos olhar outros elementos, e é o que nós vamos fazer agora aqui, para perceber como que a gente pode olhar de maneira crítica para essas coisas. E isso serve não apenas para olhar esse jornal antigo, serve para tudo que vocês forem fazer. Se vocês tiverem essa interpretação, de vocês olharem, por exemplo, para uma charge, e através das roupas e do cenário que tem ali, você já conseguir sacar qual é aquele período, você está olhando para essa charge de maneira crítica. Se você olha para uma notícia e através das palavras que essa notícia usa, você consegue ver que esse jornal tinha um posicionamento, você está olhando para esse documento, para essa fonte história, de maneira crítica. Então, quando você olhar uma coisa na televisão, quando você olhar uma propaganda, quando você olhar uma imagem, quando você escutar uma música, você vai conseguir escutar, olhar e interpretar essas coisas de maneira crítica. E é justamente isso que a história busca que nós façamos. Olhemos as coisas da sociedade de maneira crítica, para que nós reflitamos sobre as coisas, para que nós questionemos, nós tenhamos a vontade de saber qual é a intenção por trás das coisas que se produzem. É um direito nosso, ok? Desse jeito a gente deixa de ser enganado, deixa de ser passado para trás. Isso é uma maneira de nós estarmos atentos. Concorda comigo?
lá então, pessoal. Qual foi a palavrinha que eu trabalhei com vocês logo no começo? Se vocês olharem essa notícia, ela vai aparecer nessa notícia 2 vezes. Vamos lá. Como que é? E antes disso? Estabelecido. Está sendo estabelecido. Oh, não. É a coisa dentadura. Comida garganta. Fui a vida dele, foi para Paris. Daí foi na casa do povo. Democracia está sendo restabelecida. E qual é a outra mesmo? Ressurge a democracia. Vamos lá, gente. Vamos correr atrás. Deixa eu fazer aqui. Tem mais um. Olha lá, pessoal. Essa notícia vocês podem colar, tá? Logo abaixo dessas anotações. Isso aqui é uma notícia de jornal. Nesse caso do jornal O Globo, né, pessoal? Esse jornal existe até hoje. Ele noticiou esse período, todo o período da ditadura, esse jornal noticiou. Os jornais noticiavam as coisas que aconteciam. Através dessas 3 frases aqui que o professor tirou da notícia, nós olhamos para esse documento histórico. Desse documento histórico, nós tiramos essas informações aqui. Quando o jornal se posiciona dizendo que o outro presidente que estava fugiu, que ideia ele está passando sobre esse presidente? Fugiu o Goulart. Eles estavam certos que ele era. Tinha que ter medo de fugir. Quem foge, ou foge por quê? Porque está errado, ou por quê? Porque está com medo. Nessas 2 situações já é pejorativo a maneira que você pode olhar para essa notícia e interpretar. O jornal, quando ele noticia esse evento que está tirando um presidente que foi eleito e está colocando um general no poder, ele diz que esse presidente fugiu. Olha só, ele fugiu. Não foi nós que tiramos a força. Ele fugiu. Vocês entendem como só a partir disso já dá para saber se o posicionamento do jornal é favorável ou não. É ou não é, galerinha? Agora, depois da notícia afirmar que o presidente tinha fugido, ele diz que a democracia está sendo restabelecida. Olha só, olha a diferença. Como assim a democracia está sendo restabelecida? Que ideia ele está querendo te passar com base nessa frase? Que o Brasil vai voltar a ser democrático. Exatamente. Democracia está sendo restabelecida. Quando você coloca uma coisa assim na notícia, você está passando a ideia para as pessoas que até então nós não vivíamos em uma democracia. Por quê? Já se sabe a importância de viver em uma sociedade democrática, que as pessoas têm participação política. Então, quando eles dizem que a democracia está sendo restabelecida, ele está passando justamente essa ideia. E aqui ele reafirma isso ainda no editorialzinho ali embaixo, né? Ressurge a democracia. Ou seja, através desse sentido, esse jornal está te passando a ideia de que isso era uma coisa boa. Né, pessoal? Porém, durante esse período, é o que o professor quer que vocês entendam. Apesar de o jornal anunciar que a democracia estava sendo estabelecida, esse governo dos militares, ele foi sim um governo bastante autoritário com as pessoas. O professor vai mostrar aquelas imagens ali. A primeira coisa que se fez, para vocês terem uma noção,
E eu tenho certeza que vocês vão entender isso bem assim. A primeira coisa que os militares começaram a fazer quando eles entraram no poder, eles começaram a criar mecanismos jurídicos para fazer determinadas coisas um pouquinho autoritárias dentro do governo. Essas manobras jurídicas que eles faziam receberam o nome de atos institucionais. Lembrem-se disso. Atos institucionais. Teve ato institucional 1, 2, 3,